estamos aqui transparentes, né, comandante? Quem está conosco no estúdio é o Tenente Coronel Bombeiro Militar, é o Edson Leonel Rodrigues. Ele é o comandante aqui do batalhão do Corpo do Bombeiros Militares aqui em Foz do Iguaçu. E nós vamos conversar sobre a integração SAMU-CIAT, integração de almoxarifado, né, os passos que serão dados e onde eles pretendem chegar com essa união toda. Mas é interessante, né, comandante, que aqui a gente está exposto, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Cida. Bom dia. Bom dia, Ayrton. Bom dia. Bom dia quem nos ouve. E assiste, né? Que nós estamos ao vivo também, verdade. Exatamente. Vocês estão de parabéns aqui com o espaço. Achei muito chique, né? Aprazível, gostoso, até de ficar na recepção. A altura dos nossos convidados. A altura dos nossos convidados. E é uma vitrine, né? Uma vitrine. Comandante, o que representa esse processo de integração? A gente sabe, cada um tem sua área. SAMU atende as urgências, CIAT atende os traumas, né? Mas o que representa esse processo de integração para quem está nos ouvindo, cidadão que depende ou que pode depender desses serviços a qualquer momento, né? Pois é, essa integração ela já vem sendo pensada há muitos anos, né? Não é uma coisa minha, isso daí é uma coisa que já vem passando por vários comandantes e o momento está sendo oportuno, né? Então, nós temos planejados 3 passos de integração desses 2 serviços de emergência, né? CIAT e SAMU. O primeiro passo foi dado ano passado, quando a gente pôde integrar uma viatura única para transporte do médico e demais membros da equipe de emergência, tanto para as ocorrências do CIAT quanto para as ocorrências do SAMU. Nós tínhamos 2 equipes descentralizadas, médico atuando no CIAT, médico atuando no SAMU, e a gente tem que fazer assim uma reflexão da história desses serviços, né? O CIAT, ele surgiu aqui em Foz do Iguaçu em 96, né? Ele foi uma criação lá em Curitiba, 1990, 89 para 90, e depois ele se espalhou para o interior do estado. E em Foz do Iguaçu ele passou a operar em 96. E o SAMU chegou por volta de 2004, 2005, ou seja, 9 anos depois. Então o CIAT na época até era interessante. Ele atendia tudo, né? Ele foi criado para o trauma, mas ele atendia a parturienta, ele atendia o infartado, ele atendia a crise de epilepsia. Tem gente que confunde até hoje isso, né? Quando foi implantado o SAMU, né, nós fomos assim, até a imprensa teve um papel fundamental nisso, né? De esclarecer a população a diferença entre os 2 serviços. E a gente estabeleceu que o SAMU, ele atenderia as emergências clínicas e o CIAT continuaria com as emergências só traumáticas, né? Ou seja, aquela oriunda do acidente de trânsito, de queda, de batida. E o SAMU, né? O infarto, a parturienta, a pessoa que está passando mal, essas coisas. E nós tínhamos a equipe médica, né? Nesses 2 serviços, do CIAT e do SAMU. Com o passar dos anos, os médicos foram se aposentando. E havia necessidade de recompletamento desses quadros. Mas nós tínhamos também uma questão que as estatísticas apontavam que a gente poderia operacionalizar algo melhor nesse serviço. Ou seja, juntar o serviço de atendimento médico num único veículo e qualificando o atendimento. O que eu quero dizer com a qualificação? Antes nós tínhamos o médico do CIAT e mais um motorista bombeiro socorrista, né, que era encaminhado para auxílio àquela equipe que já estava em campo, do CIAT. E hoje a gente tem um médico, tem um enfermeiro e mais um motorista socorrista do SAMU, além de uma gama de outros equipamentos de atendimento de emergência, tanto clínica quanto traumática, que qualificam o atendimento da equipe em campo, ou seja, a vítima lá na ponta, que está precisando do socorro, ela tem um atendimento muito melhor no local e é transportado com mais segurança até o hospital para que tenha a continuidade desse processo. Quando é que vocês implantaram essa primeira fase, comandante? Olha, a gente escolheu até uma data simbólica, né? Foi no Dia dos Namorados. Foi no dia 12 de junho do ano passado. E ela é comum, ela é praticada, essa integração ou essa primeira fase em outros municípios? Sim, tem outros municípios que já operam dessa maneira, né? Então já tem uma referência? Já tem uma referência. Na verdade, Foz do Iguaçu estava bem aquém desse processo, né? A grande maioria já opera nessa outra formatação, né? Porque assim, ó, o CIAT e o SAMU, os 2 são serviços que funcionam mediante convênio, né? O CIAT, por exemplo, que é vinculado ao Corpo de Bombeiros, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, né, como referência, né, através do Corpo de Bombeiros, tem a Secretaria de Estado da Saúde e o município, né? Então são 3
entidades diferentes para compor as forças, cada uma na sua particularidade, para fazer o serviço funcionar. E o SEAT ele não chegou para acabar, ele chegou como uma solução para que havia uma dificuldade no passado em transportar as vítimas, né? Eu até tenho uma dificuldade em pensar como que era antes de 1990, quando existiam as emergências e não tínhamos as ambulâncias do SEAT, né? As pessoas eram transportadas até nos caminhões de incêndio, a polícia militar tinha um papel muito grande nisso, né? Sim. Várias vítimas eram transportadas pela polícia militar e sem as técnicas, né, do atendimento pré-hospitalar. Com a implantação do SEAT, você minimiza até mesmo o risco de agravamento das lesões que a pessoa tinha sofrido no trauma. Por quê? Porque você aplica uma técnica, um equipamento adequado e um transporte adequado até o hospital. Comandante, então temos a primeira etapa, que uma integração das equipes, uma melhora significativa naquele primeiro momento, que é o de atendimento da vítima. Isso. Segunda etapa, né? A gente tem essa unidade nova aqui, né, do 9º Batalhão, né? Até interessante, né? Passou a nomenclatura para batalhão, né? Era sempre grupamento de bombeiros, até a gente não tem esse costume, né, de chamar de batalhão, mas passou essa nomenclatura aí há 1 ano e meio atrás. Então o 9º grupamento passou a ser 9º Batalhão de Bombeiros. E lá no planejamento do projeto dessa nova estrutura, né, que por sinal é a maior do estado do Paraná, foi pensado um almoxerifado já para trazer, né, esses dois serviços no mesmo local. Por que disso? Porque os insumos pré-hospitalares e os insumos clínicos que vão para a ambulância, né, os equipamentos, as medicações, as drogas, enfim, todo esse equipamento que é usado nos atendimentos de emergência, quem provê para o almoxerifado é a Secretaria do Município de Saúde. Ou seja, ela estava provendo 2 equipes, uma no almoxerifado do SEAT e outra no almoxerifado do SAMU, e também essa quantidade de insumos para o SEAT e para o SAMU, né, saindo lá do almoxerifado central. Então, por que não dinamizar e ter todo esse material concentrado num único espaço? Você vai ter maior controle disso, maior cuidado e maior facilidade até na gestão de reposição disso, né? Nas compras futuras desses equipamentos que precisam ser viabilizadas aí pelo Poder Público Municipal. Então fizemos a proposta há algum tempo atrás e isso vem caminhando, né? Começou no dia 16 de junho desse ano, essa integração almoxerifado SEAT e SAMU. Então, os servidores que operavam lá no almoxerifado do SAMU, eles passaram a operar nesse almoxerifado do SEAT, em conjunto com os demais que já estavam lá, porque são servidores do município também. E a gente está ganhando, além desse controle de material e de uma estrutura física melhor, né, para atender ambos os serviços, a gente está contando também com um funcionamento 24 horas. Porque, veja, o SAMU ele tem, salvo engano, 8 ambulâncias de emergência, contando as básicas avançadas, além da motocicleta. E tem também aquelas outras ambulâncias que fazem o transporte intra-hospitalar, né? Quando uma vítima precisa ir de um posto de saúde e para uma unidade de maior especialidade. E mais as do SEAT. Né? Além dessa própria VIR, né, que apesar de ser uma caminhonete, a gente trata ela como uma ambulância, VIR, Veículo de Intervenção Rápida, né? Essa é uma sigla. Então, totalizam hoje mais ou menos 15 ambulâncias, 15 Estão veículos. Todos lá nessa sede Não, eles operam descentralizados e após o atendimento à vítima, quando eles precisam repor aqueles materiais que ficaram no hospital com a vítima, eles vão para esse almoxarifado. Muito bem, comandante. Nós tivemos a eficiência, então, que é esse atendimento que garante um primeiro atendimento mais completo, com a integração. Isso. Tivemos agora também a economicidade, que é a economia, e tem uma terceira fase que o senhor citou, que seria ela? A terceira fase também é um desejo antigo, né? Também não é meu, friso aqui, né? É um planejamento corporativo isso, né? E acaba que eu estou vivendo esse momento como comandante, sendo a oportunidade está sendo propícia para que a gente faça esse andamento. A futura fase, né, seria a integração da central de emergência, né? Porque hoje nós temos lá o 193, que você aciona os serviços de emergência do Corpo de Bombeiros, né? Dentre eles o SEAT, e o 192, que é o acionamento da emergência SAMU.
Então, cada uma dessas bases estão em prédios diferentes. A proposta nossa é que unifiquemos lá no Corpo de Bombeiros, também a central, né? Quando do início daquele projeto, desse prédio novo, foi tratado também uma central robusta. Ela tem uma metragem quadrada bastante ampla para trazer esses profissionais do SAMU também para dentro aqui do Corpo de Bombeiros e funcionar o serviço. O número permanece o mesmo, né? 192 e 193, né? Cada um para sua especialidade da emergência. Talvez futuramente até possa virar um Falta número o que único. para isso acontecer? A gente está em tratativas tanto com a Secretaria Municipal de Saúde quanto com a própria administração do município para ver se não tem nenhum impedimento normativo, né, quanto a repasses financeiros oriundos dos convênios do SAMU, principalmente do SAMU, né, se eles não têm perdas em remover a estrutura de atendimento de emergência para outro prédio, né? Então isso está sendo analisado, né, pela administração municipal e, em sendo propício, a gente vai fazer a documentação necessária e os movimentos necessários para essa implantação. Essa questão de possibilidade de regionalização do SAMU, isso não interfere? Isso já é um assunto mais ligado assim à regional de saúde do estado com o município, né? Isso a gente está até afastado um pouco dessa discussão, né? Porque é uma questão mais pontual de serviço de saúde, né? Nós, como CIAT, embora passamos por via reflexa um atendimento na saúde, nós somos da Secretaria de Segurança, né? Então a gente não trata dessa particularidade. O senhor falou aqui que agora o grupamento virou batalhão. Isso. Né? Tem um nome bonito. E qual é a nossa condição hoje? Efetivo, equipamentos? Então, efetivo é algo assim, as pessoas falam às vezes, né? Tá faltando efetivo. E realmente falta efetivo. Eu tenho 29 anos de Corpo de Bombeiros. Dentro dos 29 anos que eu estou na corporação, eu nunca vi o quadro de servidores completo, né? Ou seja, aquele número de vagas que a unidade tem completada com o fluxo normal de contratações, né? Sempre tem um certo delay, uma certa defasagem, mas isso também é normativo. Por quê? Porque você não pode promover um concurso público se você não tiver vaga. Você entendeu? Então, normalmente espera-se um delay mesmo dessa baixa de efetivo para que você viabilize o concurso e o chamamento desses candidatos. Até foi agora recente, né, a primeira fase do concurso para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. E aí, após, obviamente, todas as etapas do concurso e o treinamento, né, dentro do curso de formação, aí são completados, né, os militares são disponibilizados para os serviços. Porém, essa falta numérica em comparação do quadro existente de vagas com o quadro que a gente tem disponível, ele não tem comprometido o serviço de emergência. A gente tem dificuldades, né, em atender 100% da demanda, mas a corporação tem buscado mecanismos de relativização do serviço, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos algo que é até inovador, uma forma assim, para que todos entendam, hora extra. Então eu posso disponibilizar um banco de horas extras para o servidor, né, para os militares, e eles fazem essas horas extras no dia que, por exemplo, ele estaria de folga, ele resolve fazer uma hora extra e ele compõe a fração para somar esforços no atendimento. Comandante, o governo do estado anunciou o retorno de militares, né, que já estão aposentados. Vamos chamar assim. A gente chama militares da reserva, né? Isso coopera com vocês também? Coopera. O nome desse programa é Militar Designado. Né? Houve aprovação recente na Assembleia Legislativa dessa legislação, já foi sancionada, e a gente está na fase agora de entrar em contato com esses militares que se enquadrem, veja, não são todos. São todos, né? Aqueles que se enquadram nos normativos da lei, e oferecer a oportunidade desse retorno, né? O que a gente ganha com isso? Você oportuniza aquele militar que esteja ainda em condições de trabalho a retornar aos quadros ativos, fazendo todos os serviços que a corporação precisa, e você já tem uma pessoa experimentada. Que conhece, né, do trabalho. Que conhece do trabalho. Como é que está a aceitação disso? Olha, a gente está tendo mais procura do que vagas. Tá? Que bom.
muitos aí estão querendo retornar. Tem outros que estão já em alguns programas, né, como nas escolas, em outros órgãos, né? E esse programa, ele tende a finalizar, né? Ele foi um programa intermediário, eu diria. E eles também vão ter a oportunidade de migrar desse programa, né, já em curso, para esse novo programa que está sendo operacionalizado agora. Ou seja, nós poderemos ter bombeiros que já atuam há tempos passados, retornando para esse trabalho agora. É isso. E o bombeiro, né? Resumidamente é isso. O bombeiro tem uma relação muito forte com a comunidade, né? Ele é conhecido, ele é respeitado, ele é admirado. Eu estava procurando agora há pouco uma pesquisa, né, para ver quais são as instituições mais credibilizadas pela população, para fazer uma avaliação, especialmente em relação ao momento que nós estamos enfrentando, e não adianta, bombeiro é hora concurso, né? Olha, eu já vi várias pesquisas dessa e realmente o Corpo de Bombeiros sempre tá na liderança. Eu digo sempre que o bombeiro ele é uma missão, né, uma vocação, né? Ninguém escolhe ser bombeiro, nasce bombeiro, né? E assim, a natureza do trabalho, né? O bombeiro é chamado na hora que aquela pessoa lá, a vítima, ela tá precisando de um socorro, né? Então você receber esse socorro, né? Ontem, inclusive, né, fazendo um parênteses aqui, até parabenizo aí o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eles fizeram um salvamento emblemático ontem lá na Serra dos Órgãos, né? Uma pessoa lá estava escalando e ficou presa numa fenda, né? Me lembrou um filme, né? Que houve um escalador aí americano, né? Que ficou preso, acho que é 127 horas o nome do filme. E ele passou 5 dias ali, ele teve que sair por meios próprios, né? Inclusive ele teve que amputar um braço para poder se livrar, né? Daquela condição que ele estava. E o Corpo de Bombeiros do Rio, né? Fez esse salvamento, né? Os amigos lá que estavam com ele conseguiram acionar o serviço, o pessoal foi de helicóptero lá e entrou nessa fenda e teve que fazer até algumas perfurações lá para fazer a retirada da vítima. Comandante, aqui nós não deixamos, desculpa, Cida, que nós não deixamos o ouvinte sem resposta, né? Eu quero mandar um abraço pro Washington Catanhete, pro Yuri, Rafael, e o Ademir está dizendo, em 2021 participei do início desse processo de integração. Entendimento demora em concretizar devido à resistência dos médicos do SIAT à época. Houve resistência nesse processo? Veja, tudo que é novo assusta, né? Eu parto dessa premissa. Talvez a oportunidade no passado ela não foi tão favorável, né? Em razão até dos dirigentes mesmos, né? Que estavam à frente das pastas. E os médicos do SIAT, eles tinham um temor, assim, vamos dizer, de ser direcionados para qualquer tipo de atendimento, né? E eles foram concursados para ser atendimentos de trauma, né? Então eles tiveram uma qualificação para atendimento de emergência de trauma e não atendimento de emergência clínica, né? Que é a competência do SAMU, embora o SAMU também tenha essa competência no trauma, de maneira global. E isso nunca ficou bem claro nas tratativas anteriores e nas últimas tratativas que viabilizamos, né, a integração da VIR e agora do almoxerifado, ficou patente isso, que os médicos mais novos que integram o serviço de emergência, eles já têm a qualificação para atuar no trauma e também na emergência clínica. Então, a VIR pode ser direcionada para o atendimento clínico e para o atendimento do trauma, né? E os médicos que ainda estão no serviço do SIAT, aqueles mais antigos que começaram o SIAT, né, digamos assim, eles estão sendo direcionados somente para a emergência de trauma, ou seja, para aquilo que eles têm a qualificação e a competência técnica, né? Está sendo um bom entendimento e o serviço está fluindo bem. Aresta parada. Oi? Aresta parada. Isso, são coisas assim administráveis, né? Vamos para o encerramento, Cida? Para a gente encerrar, o que a gente vê aqui constantemente, o senhor falou do acidente no Rio de Janeiro e Morro e Rio Grande do Sul também há pouco também. Aqui em Foz do Iguaçu a gente vê que a demanda de vocês, que eu acho que é um assunto que mexe com Foz e região, é questão de água, né? Busca aquática, acho que esse é o maior, se a gente for comparar com outras regiões. Rio de Janeiro, você falou do Morro, Rio Grande do Sul teve um caso da menina há pouco tempo, a menina de Curitiba. Foz são as águas, as cachoeiras, o pessoal que vai pro lago. A gente tem recorrente operações de busca, né, que nós chamamos, né, busca aquática, né, aquelas que envolvem, né, a equipe embarcada ou a equipe até mesmo com serviço de mergulhadores, né? Quando há
uma possibilidade técnica para a realização disso, né? Às vezes as pessoas imaginam assim que o mergulho é algo simples, né? Basta colocar aquela garrafa nas costas e afundar e pronto, né? Mas tem toda uma questão de profundidade, de pressão, a qualificação técnica da equipe para operar nisso, né? E a própria o próprio equipamento que nós usamos, né? Ele tem uma capacidade técnica de uso em determinadas profundidades, vamos dizer assim. E realmente Foz do Iguaçu e região, né, como um todo, em virtude do lago, em virtude dos rios e em virtude também dessa grande prática esportiva, embarcada, pesca, etc., a gente tem recorrentemente situações de busca, né? Até essa semana mesmo a gente teve uma situação em Missal, né? 2 pescadores, né, que caíram do barco e um deles conseguiu nadar, chegou à margem e o outro infelizmente não conseguiu, né? E assim, qual que é o detalhe técnico disso? Ambos não usaram coletes, né? Então é algo assim tão simples como colocar um cinto de segurança quando você senta atrás do volante, né? Deveria ser a mesma cultura quando você sobe no barco. Coloca o colete, pronto, né? Se acontecer alguma eventualidade, que foi bem o que aconteceu com eles, né? O barco sofreu uma espécie de tranco, alguma coisa assim, que os desequilibrou e ambos caíram na água. E detalhe, eles não usavam aquele dispositivo que desliga o motor, né? Você tem uma cordinha, né, que você engata no colete e ele fica ligado no motor de popa. Quando você se afasta do motor, aquela cordinha rompe ali o sinal e o motor desliga. Eles não estavam usando isso, ou seja, eles caíram e o barco foi embora. Conseguiu, foi embora, né? Então ficaram sem qualquer condição ali que de proteção. Exatamente. Nós temos que primeiro prover, né, a nossa própria segurança, né? E depois. Isso. Olha, muito obrigado, Tenente Coronel Edson Leonel Rodrigues, né? O Tenente Coronel Leonel, como nós conhecemos. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado pelas informações. Estamos sempre à disposição. Ayrton, obrigado você, obrigado Cida, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Ok, agora são 10h56.